Seja bem-vindo a mais um Papo de Fibra. Aqui a gente vai juntando ciência, vamos juntando educação, cultura, entretenimento, tudo você encontra por aqui. Hoje a gente tem aqui o prazer de receber Ellen Couto. Ellen, eu poderia estar aqui falando sobre seus predicados, suas conquistas, suas vitórias, mas são tantas que eu vou deixar para você falar. Ah, Então fala para a galera quem é Ellen, como que foi essa conquista até aqui, como é que foi esse desenvolvimento. Ela já escreveu nada mais, nada menos do que 9 livros. uhum. Vocês não ouviram errado, 9 livros. É terapeuta, não é isso? Sim, psicanalista. Psicanalista. Eu vou deixar ela falar, porque vocês vão ver o quanto que ela vai poder impactar a gente nesse podcast. Ai, obrigada, né, pelo convite, Rogerinho, para mim é um prazer estar aqui falando, né, um pouquinho sobre o meu trabalho, trazendo para as pessoas essa consciência mesmo das terapias, do autoconhecimento, da A gente estava conversando autorresponsabilidade. até aqui nos bastidores, né. É sempre bom a gente trazer essas consciências mesmo, e fazer uma troca também, né, então a gente vai sempre aprendendo. Eu venho aí das vendas, né, eu sou uma vendedora, falo isso em todas as vezes, amo vender, né, a gente se vende o tempo todo, tô aqui me vendendo. É isso aí. E saí do marketing em 2012. Em 2012 eu abri a minha primeira agência, né, que ninguém nem trabalhava tanto com marketing, e fui vendo que muitas vezes, por mais de amar o marketing, eu via que não era só uma questão de marketing. Vou dar um exemplo, o Instagram. Você vê que tem pessoas que têm dificuldade de postar no Instagram, mas não é o horário, não é o texto. Às vezes a pessoa ela tem medo do julgamento, Sim. e aí, nas mentorias, nas imersões já no marketing, eu já tinha ido mais para esse lado do autoconhecimento. E também com os desafios da nossa vida, né, que todo mundo tem história triste, eu sempre falo isso também, depende do que a gente faz com a nossa. Mas aí comecei a ver que esse caminho do autoconhecimento fazia muito sentido para mim, e comecei a me especializar. Então formei em RH, que aí também já tem essa questão muito forte da gestão de pessoas, fiz uma pós em marketing, mas aí comecei a estudar as terapias, que aí são diversas, né, fiz psicanálise, trabalho com Theta Healing, não sei se você conhece, se as pessoas conhecem. Acho que a gente vai poder aqui até trazer isso para as pessoas. Sim, o Theta Healing ele é uma técnica de cura, eu não gosto muito de usar tanto a palavra cura, porque é uma transformação mesmo, na verdade, Uhum. ele tem o poder de ressignificar crenças, né, então de dinheiro, crenças culturais, uma que a gente ouve muito aí: "Dinheiro é sujo", "Empreender não dá dinheiro", não é verdade? É, o pessoal fala que Juiz de Fora tem uma cabeça de 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 boi, né? boi, Será? né. Eu não acho não. Não, mas é mais uma das crenças, né, que É. que se estabelecem. Sim, com certeza. E isso aí a pessoa ela já vem com isso e já vai pegando aquilo para a vida, né, e que não é uma coisa que faz sentido. Quando a gente trabalha a nossa mente, a gente pode sim quebrar esses padrões, quebrar essas crenças. Então o Theta Healing ele traz muito isso pra gente. É bom a gente lembrar também que nenhuma tem vínculo com religião, trabalho com Theta Healing, um Reiki, barra de Axis, que eu estava até explicando para ele aqui É também, verdade. e aí vim para esse lado dessas terapias, sempre em busca de orientar as pessoas, trazer ela para consciência, né, mais clareza, mais autorresponsabilidade, né, terapia é muito responsabilidade, assim como nos exercícios, né, a Uhum. gente precisa ter essa responsabilidade também, e disciplina e constância. Sei. Olha só que legal. E aí eu ia até te falar sobre isso mesmo, né, de a gente tá aqui o tempo inteiro falando sobre disciplina e superação. Sim, Entrou numa academia que a palavra de ordem é disciplina, né, e superação sim. porque a gente tem que se superar todos os dias mesmo, inclusive para vir, para Sim. que é o primeiro desafio de todos, né, estar presente aqui. Sim, Mais do que meios e métodos de treinamento, o mais importante é fazer com que as pessoas elas tenham uma adesão àquilo que vai fazer bem a elas, né. sim. E como que é para você, essa questão? Quando é que você percebeu aí que você tinha essa fibra para seguir esse caminho aí das terapias, da psicanálise? Eu acredito muito que foi na transição de carreira. E é até engraçado, porque uma vez eu estava num evento e uma moça falou assim pra mim:
"Nossa, mas você era tão boa no marketing". Aí eu olhei pra ela, e falei: "Não, eu era não, gente, eu não morri não, eu tô aqui viva", né. Então, assim, eu acredito que foi muito um momento de fibra mesmo, assim, de você talvez até quebrar uma crença também de que você tem que ser bom em uma coisa, e eu não acredito nisso, eu acho que a gente pode ser bom em várias coisas, né. Leonardo da Vinci tá aí pra provar isso pra A gente. gente não precisa se limitar, né. Então, assim, tem até uma frase que fala: "Não é o céu que é o limite, são as crenças que são o É. limite". Então, assim, eu continuo com marketing também, que hoje em dia me ajuda muito, né, em todas as questões de redes sociais, enfim, em estratégias. Eu tenho uma mentoria, mas essa mentoria ela vem junto com o autoconhecimento, que aí volta naquilo que eu te falei. Às vezes a pessoa ela não é o horário do Instagram, não é o algoritmo, às vezes é ela que não está feliz com ela mesma e precisa de uma confiança, né. Uhum. Então acho que esse momento, assim, de fazer essa transição foi o mais importante. E o legal é que você viveu isso, né, Vivi. então você sentiu literalmente na prática essa transformação, né. Sim, para mim foi muito, assim, é até emocionante falar, assim, um pouco, né. Então, assim, quando eu olho para trás e vejo, né, toda a minha história de desafios, perda da minha mãe, enfim, né, eu sou mãe, né, então também tem toda essa jornada. Então você vai vendo ali as questões que você tinha, tipo de abandono do meu pai. Eu sei que todo é o que eu falei, né, todo mundo tem as histórias tristes, mas o que que você vai fazer com aquilo? Você vai continuar ali vítima: "Ai, pobre de mim, meu pai ou minha mãe", vai ficar culpando? Não, né. Então Uhum. assim, é claro que é o que a gente também falou antes, é um processo, não é Sim. fácil, né. E aí você vai todo terapeuta, ele tem muitos BOs na vida, e aí ele foi resolver os BOs e aí ele se tornou terapeuta. É, eu tenho primas que são terapeutas e elas falam que, na verdade, essa busca do autodescobrimento e delas mesmo Sim. buscarem, passar por cima de tudo isso, entender, se entender, para ir entender o outro, é constante, né. Sim, é para sempre, né. Detém o conhecimento, mas não significa que não precisa de ajuda também, né. Não, eu faço muita terapia, eu faço psicóloga, eu fiz, 20 anos de cognitivo comportamental com uma psicóloga, troquei recentemente também, maravilhosa minha psicóloga, faço reiki, tenho minha psicóloga de psicóloga cognitiva, tenho uma terapeuta de Theta Healing, tenho uma terapeuta de constelação familiar também. Não, muito legal. Porque a gente precisa, né, não tem desconfie, gente, de terapeuta que não faz terapia. Todo mundo É, precisa de ser escutado, eu acho, né, e de uma forma sem o julgamento, né. Então a terapia ela é muito isso, ela é um um ambiente lugar de fala, né. sem É julgamento. isso. Isso é o mais importante, porque o seu amigo, ele vai julgar. Ele vai mesmo que ele queira o melhor para você, mas ele vai julgar. É isso aí. E é interessante o que você falou, né, não é o que a vida te impõe, né, como você reage a isso, né. Sim, A gente tem aí o estoicismo, por exemplo, traz muito né, sobre isso, né. Então, hoje a gente tem leituras também que nos ajudam, né, a sim. caminhar. Bom, aqui a gente leva isso a sério, e aí a gente tem agora o Setembro Amarelo, né. Aham. E aí, assim como cuidar do corpo exige treino, cuidar da mente também, como você acabou de dizer, né. Então, em pleno Setembro Amarelo, qual que é a mensagem importante que você gostaria de deixar para as pessoas? O que eu acredito que o mais importante não é só ser setembro, né, a gente tem que ficar alerta com as pessoas que estão ao nosso redor, com a gente, né, com as nossas Legal. emoções todos os meses, né, e a gente precisa falar sobre isso. Às vezes você vê um amigo que tá mais triste ou alguma coisa assim, pô, vai lá, pergunta: o que é que tá acontecendo com você?", né, eu sei que tem gente que tem dificuldade de falar, mas a gente precisa trazer, né, pautas como essa, janeiro branco, setembro amarelo, né, mas não só esses meses, eu até escrevi um artigo, tá no meu site, falando que não adianta você mudar a logo lá da sua empresa de amarelo se a sua empresa adoece as pessoas. É. Então, assim, a gente vê as leis que estão vindo aí, né, então, assim, as empresas precisam ter esse olhar para a saúde mental e elas precisam entender mais ainda que isso aumenta a produtividade, gente, da E pessoa. a gente tem aí a NR1, né, Sim, que já está é, valendo, já está sendo, assim, fiscalizado, então, assim, até um recado para as empresas, né, não deixe para a última hora, né,
você pode fazer mais pela sua empresa, né, pelo seu colaborador, e isso às vezes exige um desafio, que a gente também estava conversando. Quando o empreendedor, o gestor, ele entende sobre, né, um pouco sobre a questão da saúde mental, da importância, quando ele tem essa consciência, é mais fácil de você entrar numa uma empresa. Mas quando não tem, vem a lei aí para poder entrar com o pé na porta. É, acaba que algo que deveria ser natural de acontecer, Sim, deixa-se passar muito tempo e aí muita confusão acontece até que vem sim, uma lei para regulamentar, né, e ajudar todo mundo, ajudar as empresas e ajudar o sim. colaborador. Aqui a gente está acostumado, né, a ganhar dos aumentar as cargas de treino, aumentar a velocidade na esteira, tá o tempo inteiro se desafiando, mas Sim. principalmente tendo essa disciplina, né. Dentro da questão de existem exercícios que as pessoas podem fazer para treinamento mental, para que ela consiga levar, a mente dela para ambientes e mais prósperos, assim? Olha, uma coisa que é maravilhosa é você prestar atenção na sua respiração. Né, a gente vê aí tantas meditações, a própria yoga também, tudo isso que vai trazendo, pra gente esse centramento, né. E às vezes você igual a gente tá aqui, você pode sentar na sua cadeirinha ali, fechar os olhos e ir prestando atenção somente na sua respiração, ficar em silêncio, assim, um pouco, né. Tem gente que não gosta de meditação guiada, eu, por exemplo, não sou muito adepta, eu gosto de ficar mais em silêncio. É. Ficar com os pés descalços e uma coisa que, gente, faz muito sentido também, que vocês vão achar que eu sou louca. Mas eu faço isso direto, as pessoas realmente acham que eu sou meio maluca, mas é abraçar a árvore. Abraçar a árvore é um exercício maravilhoso, você deixa ali a energia ruim na árvore, você se conecta com a natureza, e é uma coisa que está ali disponível 24 horas para você. Na pracinha do Bom Pastor tem várias árvores ali que dá pra gente poder abraçar, gente. Famoso pé no chão também, né, a gente trocando Sim, energia ali. caminhar. É porque a terra, ela é a mãe, né, a mãe, a natureza é a mãe terra, então ela está nutrindo a gente. O próprio Reiki, ele é a mistura, né, da nutrição da terra com o Rei, que é o criador de tudo que é Deus. Então existe essa união no Reiki que vem para essa força. Todos nós temos a energia do Reiki disponível, né, O e a bom natureza é a melhor o remédio. bom é que a gente está aprendendo também sobre as terapias, porque a gente está conversando nos bastidores, muitas vezes é muito bonito a gente falar sobre saúde mental, mas trazer informações de qualidade e trazer que tipo de terapias são Sim. importantes para isso, é difícil a gente ver alguém com o gabarito dela Ai, fico falando sobre feliz. isso. Então a gente tem a oportunidade aqui de esclarecer muita coisa, né. Sim. Bom, vamos aproveitar que a gente entrou na questão do reiki, como que essas terapias integrativas, você falou do reiki, mas aí tem o barra Barras de axis, axis. isso, se conectam aí nesse conceito do bem-estar de uma maneira holística, vamos dizer assim, completa. Então, todas as terapias, a gente tem o intuito de trazer a gente para o presente, né. Então você vê que às vezes aquela mente do ansioso ele tá ali, né, pensando em 1 milhão de coisas, a gente tem, mais de dependendo da mente, né, existem estudos, mais de 6.000 até 70.000 pensamentos no dia, é uma loucura, gente, imagina. A boa notícia é que nem tudo acontece, né, porque senão imagina, só coisa triste. Mas as terapias, elas têm esse poder de trazer a gente para o presente. Então o Reiki, ele é uma técnica, né, que através da imposição das mãos, ela traz a gente para um cen os chakras, né, não sei se você já ouviu falar, a gente tem Uhum. 7 centros principais que são os nossos chakras do básico ao coronário, então a gente meio que vai se baseando por eles. Então órgãos também, que podem estar em desequilíbrio, como o rim tá ligado ao medo, né, então tem várias o Theta Healing ele tem um curso que chama Anatomia Intuitiva, são 15 dias de curso, e aí você trata todas as desordens que a gente chama, relacionadas às nossas emoções. Tem um livro também que eu indico, que é mais, profissional, mas é muito bom, que chama Doença como Símbolo.
Então ela vai trazendo tudo isso pra gente. Então todas essas terapias, né, o reiki de uma forma, bem sutil, eu não encosto na pessoa, então a gente tem os símbolos também do reiki que a gente usa, né, eu dou curso também, então acaba que a gente já vai eu gosto de trabalhar até o curso individual para não misturar a energia com a pessoa, com outra Uhum. com turma, com muita gente. E então ela traz, alívio de estresse, ansiedade, dores físicas, é excelente. As barras é um pouquinho diferente, as barras a gente toca na cabeça, são 32 pontos que nós temos, e é como se a gente ligasse um circuito elétrico na nossa cabeça, a gente Gostei fica disso. muito ativo, vamos fazer, já é meu convidado para fazer barra de ar que você vai amar. Ela traz soluções, ela traz clareza, e ela também libera crenças, só que a gente não precisa ficar falando das crenças, né, então o terapeuta ele já tem esses pontos que ele vai tocando em você, e ali ele já vai te ativando aquilo dali para você liberar. Claro, você pode trazer uma questão, e aí a gente vai trabalhar em cima dessa questão também, mas ela é uma técnica, assim, maravilhosa, ajuda Aham. muito. Você vê até melhor. Ó, eu não sabia, né, delas. Acho que já está clareando, tenho certeza que todo mundo vai dar um Google aí para saber ainda mais, ou um Pode ChatGPT, né. dar. Mas essas provocações que a Ellen está trazendo são importantes para a gente saber: "Olha, eu não sabia que isso pode me ajudar". Até quando você começa a falar sobre aqui, muita gente: "Pô, isso aí pode me ajudar", né, que é o que a gente Sim. estava falando, né, Sim, é uma informação, né, de que aí você qualidade. e que você vai vendo que faz sentido para você. E assim, é muito importante você também buscar terapeutas, igual a gente tá falando, que buscam esse conhecimento, né. Então assim, Sim. eu odiava estudar, mas hoje em dia, tipo assim, o que eu mais faço, né, é estudar. Eu fiz 2 pós nessa área de saúde integrativa, de cognitivo comportamental, apesar de não ser psicóloga, mas é muito importante a gente entender, né, a própria psicanálise ela trata o inconsciente, porque a nossa mente, a maior parte é inconsciente. Tudo que você conta lá é meio mentira. Eu queria até trazer agora, você teve né, é um profissional de sucesso no marketing, você até citou aí a questão da pessoa: "Ah, mas você era tão boa, como assim, né?" Ah, E aí você falou: "Não, espera aí, eu tô aqui ainda, né". sigo aqui. E aí fazer essa mudança, né, e aí lógico, investe tempo, investe grana, Sim, investe tudo que você pode, você muito. entrega ali de corpo e alma, né. Como é que você construiu essa carreira sólida nesse mercado especificamente, falando um pouco de empreendedorismo, né, Uhum. e sabendo que era um mercado desafiador em termos de muitos preconceitos, que aí a gente Sim, pode aproveitar aqui até para, né, passar para o público sobre eles. sim. É, uma coisa que a gente vê muito, eu acredito que em todas as profissões, não só na terapia, a gente precisa, se qualificar e entender que a gente está lidando com a alma de outra pessoa, isso é muito sério. Então não tem como você fazer um curso, por exemplo, igual eu te falei do Theta Healing, o Theta Healing ele tem uma grade enorme de cursos, eu fiz 8 certificações. Então assim, não tem como você fazer um curso básico e você ir atender uma pessoa que sofreu um abuso, por exemplo. Não Uhum. tem como. Então, às vezes, uma pessoa que, né, que tem diversas questões de rejeição, então, assim, você precisa estudar. Então, acredito que seja muito isso, assim, né, você acreditar e que você também tem uma consciência, que eu acho que isso é o mais importante, Rogerinho, é que o terapeuta, o médico, o próprio educador físico, ele não faz nada pelo outro. A gente é uma ferramenta Sim. que nós estudamos, temos um conhecimento, uma técnica, Hum. às vezes mais de uma técnica, mas quem vai fazer é a pessoa. Então a gente está ali para poder ajudar. E os próprios terapeutas, às vezes, eles fazem um curso, se acham melhor que todos, acham que são Deus, assim como a gente vê alguns médicos também, não falando de todos, mas às vezes a gente vê essas questões, então talvez trazer isso. O terapeuta, ele também é uma ferramenta, mas é importante você entender que você está lidando com a alma da pessoa, com dores muito profundas de uma pessoa que pode estar querendo cometer um suicídio, assim como a gente está falando hoje, é muito séria a vida da pessoa, né. Uma depressão, uma ansiedade, não é uma coisa simples, não é a pessoa que a gente estava: "Ah, levanta ali e vai fazer", não, a pessoa não tem prazer pela vida, a pessoa não tem prazer em nada. Imagina que louco, assim, né, você viver a sua vida e você não tem prazer em É mais porque quem nada. não vive isso não consegue nem imaginar, Não porque consegue. mas quem já
ou vivenciou ou teve um pezinho lá, porque às vezes a gente, né, Sim, vai. consegue entender o que Entender. que a gente está falando. É, e ouvir. Então, assim, a gente precisa se qualificar, não é só questão também de estudar, mas você precisa colocar em prática. Eu fazia cursos e às vezes eu já repeti vários cursos, eu pedia a Dimara daqui de Juiz de Fora, que é maravilhosa também, ela dá curso, eu falava: "Deixa eu repetir seu curso?" Aí o seu João, que é o seu João Matos, ele falava: "Não é possível que essa menina tá aqui de novo, Dimara." E aí eu fiz com ela, acho que foram 6 cursos, só não fiz alguns que ela não dá, e repeti ainda, tipo, acho que o básico eu fa "Posso ser sua assistente?" E aí cada curso minhas amigas falavam: "Ellen, você é louca." Eu falava: "Gente, cada curso que eu tô ali, eu tô aprendendo uma coisa É diferente." verdade. Mas ter essa consciência de que você tá ali para você falar para a pessoa o que ela precisa ouvir naquele momento, que você também não tem responsabilidade pela pessoa e que Uhum. você é um instrumento de transformação. Assim como na academia você tem ali o personal, o professor que te ajuda ali para você se transformar no que você deseja, né. É um conjunto. Isso calha muito com a gente tem um segundo slogan aqui da Fibra, né, que é "O movimento é você", Ah, verdade. que é justamente essa questão da autorresponsabilidade. E, assim, a gente está aqui, seja qual for o seu movimento, Uhum. para te ajudar. Sim, Só que você é o agente transformador, a gente é só um sim, potencializador, como você bem disse, uma sim. ferramenta, né. Qual que é a sua dica para quem está ouvindo a gente e quer fazer o que você fez? Tô querendo mudar de área, vou virar tudo e vou empreender naquilo que eu descobri que eu amo e mesmo com medo, como é que a pessoa dá o primeiro passo? Como é que foi para você? Que dica que você poderia dar? Nossa, primeiro que fazer terapia, gente. Falando nisso, né? Vou vender meu peixe Isso aqui, aí. vou vender meu peixe. Cara, eu acredito que o medo é uma coisa que faz parte da nossa vida, né. E empreender você já fez Empretec? Fiz. Então, eu amo Os Empretec. empretecos. Eu amo, sou Gosto. apaixonada. E o que que a gente aprende lá? O risco calculado, né, que é uma co Uhum. é um desafio soltar isso, né, você fazer. Quantos riscos calculados ou não calculados você já passou na sua vida? Nossa senhora. Então, assim, é meio que a fé também, né, você confia, você se joga ali no escuro, mas você também estudou para poder estar onde você está. É isso Então, aí. acho que é tudo um conjunto, né, então você se qualifica, você acredita, você vai com medo mesmo, você vai ali gente, muitas vezes dá errado. É. E aí você vai refazer, né, aí você vai avaliar o que deu certo, o que deu errado, e vai se construindo, se reconstruindo, né, na verdade, com fibra. É isso aí. Você tem uma comunidade digital gigante, né, são É, 44.000. 44. Parabéns, né, Obrigada. primeiramente. E aí, tem os bastidores, né, você já viveu alguma situação ali inesperada e até engraçada com essa galera? Eu até fiz um post, assim, na verdade, essa comunidade ela já se transformou muito, né, porque Uhum. veio de uma rede social individual, passou para uma agência, né, que era esse C-Mídias, e que é Sussu Couto, e aí tinha o blog também, né, na época que todo eu tinha um blog sobre tudo, então, assim, foi mudando e agora tá totalmente voltada pra questão das terapias e autoconhecimento. É engraçado porque como que você me conhece? Qual o meu nome? Ellen Couto, Mas você já me conheceu como Sussu? só Sussu. Ellen Couto foi agora, porque eu tinha a Jo veio pra, né, falando, a Aham. gente conversando muito e tal, e ela falando de Ellen, falei: "Ellen?" Aí na hora que eu olhei: "Ah, é a Sussu". Né, é engraçado isso, porque, eu brinco até que igual no meu caso, o pessoal só me chama de Rogerinho, que Rogerinho. veio desde a infância. Aí quando alguém me chama de Rogério, eu falei: "Tá falando sério comigo, né". Então o nome e o apelido eles viram, né, e se invertem, né, Sim, na eu cabeça das fiquei pensando pessoas. aqui também na hora que eu falei: "Será que eu vou falar Rogerinho, gente?" É. Então, essa situação é uma situação que passo sempre, agora já melhorou um pouco, mas Sussu é um apelido que já vem de muito tempo, mas meu nome é Ellen, né. Então tem gente que já me chama de Suelen, é comum. Suelen, já me chamaram de Sueli, de Suzano, de tudo que vocês possam imaginar. Mas acredito que quando eu comecei essa questão de livros, coautorias, e às vezes fazia contato com outros profissionais de São Paulo, enfim, de outros locais até fora do Brasil, eles ficavam incomodados em falar Sussu. Ó. Que parece que é mais íntimo, né, tipo assim, aí eles
falaram: "Ah, não", aí eu falei: "Não", e no Theta Healing também, na terapia, eu descobri que era como se fosse uma máscara para eu não olhar para os meus desafios de quando eu era criança, de todas as minhas dores, e aí era como se eu tivesse criado um personagem que era tipo, popular, trabalhei no privilégio, né, lá no privilégio todo mundo me chama de Sussu, enfim. Então, assim, meu cartão era Sussu, tudo isso, mas aí depois eu fui vendo, eu falei: "Não, espera aí, eu acho que agora eu preciso olhar, né, tem ela aqui, tem a Suelen também, mas hoje em dia é Ellen, mas é engraçado". E aí direto eu recebo mensagens, assim, com essa questão de nome, É sempre. engraçado mesmo, porque muda, né? Eu tenho um amigo nosso que foi até sócio da academia no início, que é o Cristiano Bambam. Aham, Todo mundo chama ele de Bambam, então ninguém nem sabe que o nome dele é Cristiano, né? Mas quando ele quer se posicionar, já deixa de ser o Bambam aham, e aí é o Cristiano. A gente está falando aqui de rotina de treino, rotina de academia. Se a gente pudesse traçar um paralelo entre a academia uhum. e entre a questão da terapia. Que você qual é o exercício, qual a rotina na academia, porque eu sei que você malha também, que se assemelha mais ou menos, assim, à rotina da terapia, por exemplo? É, eu acredito que a própria palavra rotina, constância, e uma coisa que eu acredito que seja muito importante em todas essas áreas, na nossa vida, na terapia, né, e principalmente nos treinos, você tá presente. Porque muitas vezes a gente tá na academia, mas a gente não tá presente. E aí, será que você tá fazendo o exercício certo mesmo? E também a questão da constância, cuidar da mente. Até fiz um post recente sobre isso, sei lá, você toma banho só uma vez por mês? Não toma. Você escova dente uma vez por semana? Não escova. Você precisa cuidar da sua mente, né, você precisa cuidar de você. Então acho que talvez uma coisa que você consiga fazer nas 3, né, que você me perguntou, é o estado de presença, que também vai diminuir a sua ansiedade. E aí é o que a gente chama de mindfulness, né, de estar ali Sim. de verdade ali. Soltar um pouquinho o celular, gente. Ontem eu até saí, fui fazer minha unha e esqueci meu celular em casa, falei: "Nossa, que bom que eu esqueci meu celular em casa". Às vezes eu vou no mercado, tipo, essas coisas, eu não levo o celular. Hã. É um Você sabe que eu exercício. eu tenho feito esse exercício também, e é assim, apesar de no início você fica até meio ansioso, assim, É estranho. porque, eu fico aqui pensando: "Eu vou chegar, vai ter 150 mensagens não lidas", né. Tipo assim, eu só adiei o inevitável, porém, com o tempo, quando você vai fazendo isso, realmente você vai ficando mais presente. O mercado é uma que eu Sim. eu tento não pegar, às vezes eu tô em casa também, eu boto ele no modo avião, e aí não tô fazendo nada, tô às vezes, fazendo café, alguma coisa assim, mas eu deixo ele lá no modo avião. Mas ainda me dá uma ansiedade na hora que eu vou religar ele, assim, não sei se acontece com você, porque eu sei que vai vir muita coisa, né. Vem uma enxurrada de informações, Nossa, né. é muito O TikTok eu não consigo, eu tenho problema com o TikTok, me incomoda profundamente, assim, eu entro, me dá pânico, assim, de tanta eu nem tenho, informação. vou te falar a Eu verdade. tenho, mas assim, não é uma coisa que me incomoda. Porque tem na neu eu gosto muito de neurociência, né, e aí a neurociência fala muito sobre esses mecanismos, né, de Uhum. dopamina rápida, e aí Nossa, ele é ali é demais. demais, É muito é mais, porque no demais. Instagram você ainda consegue meio que controlar, assim, mas no Aham. TikTok não, sei lá, parece, eu entro em pânico, eu falo: "Gente, que é isso?". Mas ficar sem celular um pouco, assim, é muito, eu sei, gente, é muito desafiador, mas é muito bom também. Não, eu concordo, mas é o que você falou, né, é um É um exercício que você vai exercício. fazer. E você fica deslocada, porque igual ontem, geralmente eu chego na minha manicure, ela já me atende, aí eu falei: "É rapidinho, né". Ontem eu cheguei, ela não estava pronta. E aí? Aí tinha É, 2 mulher do meu lado e as mulher com telefone, e eu lá, assim, sem telefone. Aí aquele momento eu falei: "É, tá me fazendo falta talvez", mas depois você relaxa, porque assim. antes você ainda pegava uma revista de Não, sempre ali e mas nem tal, né. tem, né, hoje em dia gente, não tem mais Não tem nada, mais né. nada, é o É, celular mesmo ali. é. Ó, a gente sempre aqui pede pra galera, né, fazer ali deixar um recado de fibra pra quem tá ouvindo. Eu Uhum. queria que você deixasse o seu pra galera. Eu queria deixar um recado, que foi uma palavra que a gente trouxe, né, que eu também quero trazer lá no evento da Fibra,
que é justamente a autorresponsabilidade, né. Então a gente precisa entender que tudo que acontece na nossa vida é por nossa culpa. E que uma outra coisa também é que a gente precisa se colocar em primeiro lugar, não é errado a gente se colocar em primeiro lugar. Então ter fibra, né, buscar essa fibra no seu dia a dia, na sua vida, para sua constância, para sua rotina, nos exercícios, no seu autocuidado, né, e com você, né, com primeiro você sempre, sempre, sempre. Eu não, Isso eu é, até falar eu costumo só falar uma coisa que é tipo um barco, né, a nossa vida é um barco, e ela tem um leme. O barco pode ser grande, pode ter muitas pessoas nesse barco, mas o leme ele tem que ser seu. ó, essa metáfora aí Você tem que ter a é. fibra para segurar o leme com Ó, as 2 mãos e não deixar ninguém colocar a mão nele. As pessoas vão entrar e vão sair, mas você vai ficar. pô, essa aí, ó, é pra encerrar com chave de ouro. Ellen, muito Eu que obrigado pelo seu agradeço. tempo, que é o ativo mais Imagina. precioso que a gente tem. Sim, Prontamente você atendeu a gente aí eu para que poder estar aqui, agradeço. né, para falar nitidamente de algo que você ama, que foi Eu amo. transformador para você e você quer que seja transformador para mais pessoas também. Sim. Momento gratidão aqui no Papo de Fibra, a gente não faz nada sozinho, né? Sozinho talvez a gente vá mais rápido, mas nunca mais longe. E aí a gente tem os nossos parceiros. E aí, primeiramente, eu queria agradecer aqui, né, ao Safra, né, a Navon. Hoje nossa grande caneca está mudando o layout dela. Né, primeira que vai receber Ai, essa nova gente, que chique. Deixa eu ver caneca, essa caneca. já com patrocínio É bom ser a primeira nas coisas, da né? Safra Acho Invest. que aí dá sorte, não é? Olha só que chique. Eu espero também que a gente tenha uma parceria longa aí, Com ó. certeza. Ó, é linda. Ó, ciência que inspira, histórias que transformam. O que a gente falou tanto de transformação, né? É Espero isso que as aí. pessoas se transformem aí com a fibra. É a Navon com a Safra Invest, que é o grande parceiro que está chegando junto com a gente. A gente também tem aqui um brinde, né, do nosso parceiraço Mr. Tugas. Ai, gente. Uma pizza deliciosa lá no Arrasou. Mr. Tugas. Nossa, meu filho ama, gente. Vai ficar bem feliz. Eu amei também. Obrigada. E a gente também agradece a Só e Neve, que está aí entrando com a gente com tudo e vai estar com a gente aí nos próximos episódios. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Até o próximo episódio.